Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Este é o Prometista Brasil, o programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e quero aqui te dar as boas-vindas. E quero aqui já desafiar você a compartilhar este programa. Mande lá no grupo de WhatsApp, lá nas suas redes sociais. Ajuda a gente aí na pregação do Evangelho. Coloque aqui nos comentários também de onde você está nos acompanhando. Deixe lá a sua saudação, eu sempre leio e recebo com carinho ali a saudação de todos os irmãos, né? Manda aqui um forte abraço a todos. Temos ali irmãos de todo o Brasil que sempre estão nos acompanhando, irmãos lá do meu querido estado, Espírito Santo. Deus abençoe a Igreja de Deus ali nessa região, nesse estado, em nome de Jesus. Quero então fazer uma pergunta para você. Tivemos eleições, e aí? Seu candidato ganhou? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Daqui a pouquinho, fique aí, não saia. Amém, meus queridos e amados irmãos. Nos últimos meses nós tivemos uma corrida eleitoral acirrada. Pessoas de todo o país colocaram seus nomes para concorrerem a vagas para o Legislativo e para o Executivo, tanto do país quanto dos nossos estados. Uma disputa não pelo serviço à sociedade, mas uma guerra pelo poder. Mas independente se o seu candidato que você votou ganhou ou não, eu pergunto, e você? Você é um eleito? Você é um eleito? Não perguntei se você é um eleitor, mas se você é um eleito. Muito bem, a palavra de Deus, ela fala de eleição. Talvez você esteja aí se perguntando, como assim se eu fui eleito? Eu não fui candidato a nada. Bom, eu estou falando da eleição para a salvação. A eleição para a salvação. E aí a minha pergunta, você já foi eleito para a salvação? Você já foi salvo? Você foi eleito para viver eternamente? Você foi eleito para ser livre da condenação eterna? Essa é a eleição a qual eu me refiro, porque a Bíblia fala dessa eleição. Ela fala de que nós fomos eleitos. Como saber se você foi eleito para a salvação? Como saber se você foi eleito para a vida eterna? João capítulo 1, verso 2 diz que todos quanto recebem a Cristo são feitos filhos de Deus. Portanto, a eleição para a salvação passa por receber a Cristo e crer nele. João diz que todos quanto creram, receberam a Cristo, são feitos filhos de Deus. Preste atenção aqui num detalhe. Essa história de que todos somos filhos de Deus não é bíblica. Não. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Criatura é diferente de filho. Filho de Deus são apenas aqueles a qual creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. João está dizendo que todos aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus. Se você não recebeu a Cristo, você não é um filho de Deus, você é uma criatura de Deus, a quem Deus ama como criatura, não como filho. Isso precisa ficar claro, isso precisa ficar distinto para nós. Muito bem. Então, como é que nós somos eleitos para a salvação? Através de Jesus Cristo. Nós somos eleitos em Cristo.
Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 1, verso 4. Paulo fala da nossa eleição em Efésios capítulo 1, verso 4. Ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, presta atenção. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus, escolhidos nele. Nele quem? Esse nele aqui é Cristo Jesus. Então nós somos eleitos em Cristo Jesus. Não existe eleição para a salvação fora de Cristo. Não existe eleição para a salvação e vida eterna fora de Jesus. Nós somos eleitos em Cristo. Os políticos são eleitos por meio do voto de muitos eleitores, mas o salvo é eleito por meio da graça de Cristo Jesus. Por meio da graça de Cristo, nós somos escolhidos em Cristo e nenhum outro. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe escolha fora de Cristo. Nós somos eleitos e escolhidos em Cristo Jesus. Nós somos eleitos também, e essa eleição, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Meus queridos e amados irmãos, nós fomos eleitos antes de Deus dizer, haja luz. Eu acho isso aqui maravilhoso. Eu acho isso aqui extraordinário. Antes de existir céus e terra, antes de existir qualquer coisa, existia apenas Pai, Filho e Espírito Santo. Em um determinado momento em que nós não sabemos quando nem onde, mas em uma determinada circunstância, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em seu conselho eterno, nos escolheu. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Veja o que o texto diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Lembra do dia em que você ouviu um sermão e aceitou Jesus? Pois bem, sua eleição se deu muito antes daquele dia. Deus não o escolheu ali, Deus não o elegeu ali naquele dia. Foi antes da fundação do mundo, foi antes de Deus dizer, haja luz. Foi antes de... Tem um autor que traz uma frase que eu acho interessante, diz assim, olha, antes do primeiro anjo movimentar o ar com as suas asas, Deus já havia escolhido os seus eleitos. Deus já havia elegido para a salvação. Nós somos eleitos também, meus amados irmãos, e eu acho isso aqui maravilhoso, nós somos eleitos também apesar da nossa condição de pecado. Em sua presciência, Deus viu não apenas que nós creríamos em Cristo. Lá atrás, quando Deus nos elegeu, Ele olhou para o futuro. Ele olhou para frente. E Ele viu. E Ele nos elegeu não apenas porque nós iríamos crer em Cristo. Já seria gracioso e extraordinário isso, mas presta atenção numa coisa que eu quero chamar a sua atenção. Ele nos escolheu, mas Ele decidiu e nos elegeu mesmo vendo a condição em que nós estaríamos quando nós cremos. O que foi que Deus viu quando Ele nos elegeu? O que foi que Deus viu quando nós fomos eleitos para a salvação? Ele viu a condição em que nós estávamos, perdidos, condenados, em pecado. Deus viu o meu coração cheio de pecado e maldade. Essa era a condição em que eu estava quando eu fui eleito. Quando nós olhamos para os nossos candidatos, eles se apresentam com as suas virtudes,
quando um candidato à presidência, um candidato ao governo do Estado, ele não apresenta suas falhas, ele nega as suas falhas, ele nega os seus problemas, os seus crimes, ele esconde. Ele apresenta apenas as suas virtudes. Nós não tínhamos virtudes para mostrar para Deus quando Deus nos elegeu. Quando Deus olhou para o futuro, não havia virtude nenhuma em nós que o convencesse a Ele a nos eleger como seus filhos. Não havia bem algum que Deus poderia ser constrangido a nos eleger baseado nessa virtude. Não havia bem nenhum. Nada. Mas Ele nos elegeu apesar do nosso pecado, apesar da nossa iniquidade, apesar da nossa transgressão, apesar da nossa malignidade. Deus viu você no futuro. Deus viu o dia em que você iria crer. E tudo que existia era em você um coração totalmente inclinado para o mal. Deus viu o dia em que você iria aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e tudo que tinha no seu coração era um coração inclinado para o mal, um coração que bebia pecado como quem bebe água, um coração que só produzia maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Aí está a grandiosidade da graça de Deus. Você foi eleito apesar de tudo isso. Apesar de tudo isso, de todo esse pecado, de todo esse desprezo por Deus, apesar de ser inimigo de Deus, nós somos eleitos por causa das virtudes de outro, por causa dos méritos de outro. Durante as eleições, como eu disse, nós vimos os candidatos apresentarem as suas virtudes, seus melhores planos. E quem tiver a melhor proposta vence. Deus também nos elegeu baseado no melhor plano, na melhor qualidade, nas virtudes mais excelentes, nas qualidades mais extraordinárias. E nenhuma delas foi achada em você. Mas nós fomos eleitos também baseados na virtude mais elevada, mas não eram nossas virtudes, eram virtudes de outro. Eram as virtudes de Cristo. A nossa eleição foi baseada na virtude que o Pai achou em seu próprio Filho. Porque quando Cristo vai para a cruz do Calvário, quando Cristo está na cruz, Ele está carregando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, Jesus dá um grito desesperado: Deus meu, por que me desamparastes? E por que o Pai abandona o Filho na cruz? Alguns vão dizer que o Pai não queria nem ver o que Roma estava fazendo com seu Filho. Isso não é verdade. Não é isso que está acontecendo ali na cruz. O Pai não está horrorizado com o que os homens estão fazendo com o seu Filho. O grito de Jesus na cruz é o grito de alguém abandonado por causa de pecados que não são dele. Ele foi abandonado porque estava carregando sobre si os pecados dos homens. E Deus agora, em sua santidade, em sua justiça, iria puni-lo por causa dos pecados que não eram dele. Então o que acontece na cruz é imputação de pecado. Os meus pecados, os seus pecados foram colocados sobre Jesus na cruz. E o que é que Deus faz com o homem carregado de pecado? Deus, em sua justiça, o condena. Deus, em sua justiça, o esmaga. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. Não é que Deus teve prazer, não é que Deus é sádico. Significa simplesmente que a justiça de Deus, a justiça que exige a punição total, plenária, por causa do pecado, ela foi totalmente executada em Jesus. A justiça foi totalmente executada nele por causa de pecados que não eram dele, eram nossos.
Mas na cruz também acontece um segundo movimento muito importante. Os nossos pecados são colocados em Jesus, isso é imputação de pecado. Mas da cruz, sobre aqueles que creem em Cristo, sai imputação de graça, de virtude. Você e eu, apesar de sermos sido alcançados pelo Evangelho, você e eu, apesar de termos sido salvos em Jesus, apesar de recebermos uma nova natureza em Cristo Jesus, ainda somos pecadores. Nós não conseguimos obedecer a Deus de forma plena, total, perfeita, santa, nesta vida não. Nós ainda pecamos. Por isso nós ainda precisamos fazer oração de confissões. Por isso nós precisamos ainda nos arrependermos. Nós ainda pecamos, nós não somos perfeitos. Nós somos considerados justos. Nós somos considerados santos. Nós somos considerados sem pecados, mas não porque nós conseguimos, mas por causa do mérito de outro, por causa do crédito de outro, por causa da santidade de outro, por causa da obediência de outro. Você não consegue obedecer a Deus de forma plena, perfeita. Mas você é considerado por Deus como alguém que obedece a Deus impecavelmente, porque a obediência de outro é colocado sobre você. Isso chama-se imputação de justiça. É a justiça de Cristo, a perfeita vida de Jesus, a obediência santa, perfeita de Jesus, que é colocada sobre a sua vida, e Deus considera você como se você fosse plenamente obediente, como se você fosse santo, como se você fosse absolutamente justo diante de Deus. Mas é por causa da obediência de Cristo. Portanto, a nossa eleição está baseada na virtude de outro. Nós somos eleitos por causa das virtudes de Cristo. É as virtudes dele, a obediência perfeita dele, a santidade dele, a piedade dele, que é colocada em nossa conta, em nossa vida. E nós, então, somos eleitos baseados na justiça de Cristo Jesus. Baseados na justiça dele. Somos eleitos também, meus amados irmãos, e por isso nós somos eleitos com um propósito. Com um propósito. Para que fomos salvos? Para que fomos eleitos antes da fundação do mundo? Preste atenção que o propósito de Deus para você é um propósito eterno. É um propósito que vem da eternidade passada, é um propósito que cumpre nesta vida e é um propósito que segue de eternidade em eternidade futura. Para que nós fomos eleitos? Qual é o propósito da eleição? Por que que Deus lá atrás, antes da fundação do mundo, decidiu nos eleger para a salvação? Para quê? Com que propósito? O apóstolo Paulo responde, no verso 4, ele diz, para sermos, verso 4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Há um propósito na eleição. Há um propósito pela qual você foi salvo. Há um propósito pela qual você foi chamado à salvação. E esse propósito nós podemos considerar em duas partes. Primeiro, é um propósito imediato. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Deus, perante Cristo. É um contrassenso alguém que foi eleito para a salvação ser ímpio, ser perverso. Não faz nenhum sentido alguém que foi eleito para a salvação ser ímpio, não ser uma pessoa santificada, não ser uma pessoa irrepreensível. Mas você precisa entender o que significam esses termos. Então, preste atenção, ser santo significa ser separado para um propósito.
Ser santo significa viver a partir do nosso propósito original, de acordo com a vontade de Deus pela qual fomos originalmente criados. Nós fomos criados com um propósito original que era para viver para a glória de Deus. Quando Deus cria o homem lá no Éden, existia um propósito, que esse homem iria viver plenamente para a glória de Deus. O pecado vem e interrompe esse propósito, desvia esse propósito. Nós não somos criados para viver para o pecado, isso é uma anomalia. Nós fomos eleitos para viver para a glória de Deus, para viver em santidade. Então, ser santo significa viver o nosso propósito original. Isso é muito interessante, porque as pessoas pensam que ser santo é o extraordinário, ser santo é aquilo que é anormal. Não, ser santo é o comum, ser santo é o que deveria ser normal para o homem. O homem foi criado para ser santo, nós fomos eleitos para a santidade. A impiedade, o pecado, ser ímpio é que será normal. Ser ímpio é o que é ser fora do comum. O comum é ser santo. Portanto, ser santo é viver o nosso propósito original, viver de acordo com a vontade de Deus para a glória de Deus. Então nós fomos eleitos para sermos santos, para vivermos para a glória de Deus, em uma vida de obediência, em uma vida de santidade diante de Deus. E Paulo diz também que nós somos eleitos, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível significa sem ser culpado ou acusado de alguma coisa. Irrepreensível aqui não quer dizer que você não pisa fora da faixa, não é isso. É aquele que foi justificado. Nós fomos eleitos para sermos irrepreensíveis, aqueles a quem Deus não atribui culpa, aqueles a quem Deus não acusa de coisa alguma, aquele a quem é justificado por Deus. Irrepreensível aqui é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 sobre a nossa vida com Deus. Ele vai dizer, capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eles são irrepreensíveis. É isso que o texto quer dizer. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem pode condenar os eleitos de Deus? Paulo responde, é Cristo Jesus quem morreu ou quem antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso significa, esse é o nosso propósito. Nós fomos eleitos, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é um propósito imediato. Não, você não foi eleito foi escolhido para ser santo e irrepreensível o ano que vem, no mês que vem. Depois que você resolver a sua vida, o seu pecado, o seu problema. Não, eu primeiro preciso resolver o problema da minha sexualidade com a minha namorada, depois eu vou ser santo. Você foi eleito para ser santo agora. Hoje. É uma atitude imediata. Nós fomos escolhidos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse é o primeiro propósito, essa primeira parte, um propósito eleitos com um propósito imediato. Mas nós também, Paulo fala que nós fomos eleitos com um propósito eterno. Está lá no verso 12 do capítulo 1 de Efésios. Ele diz, a fim de sermos para o louvor
da sua glória. É claro que já vivemos esta vida para o louvor da glória de Deus, mas Paulo está ampliando o nosso propósito de uma vida que glorificará a Deus, de eternidade a eternidade. Existe uma infinidade de maneiras em que você glorificará a Cristo no novo céus e na nova terra. Existe um peso de glória que nós não podemos sequer arranhar, que nos está reservado para a eternidade. Então, Paulo está falando desse segundo propósito, um propósito eterno. Nós fomos eleitos não apenas para viver uma vida de santidade, uma vida para a glória de Deus, uma vida de justificação aqui, agora, hoje, enquanto vivemos nesse mundo, mas nós também fomos eleitos para algo eterno, algo glorioso. Quando ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, ele amplia o nosso propósito. Onde nós vamos viver para o louvor da sua glória? Aqui, hoje, agora, enquanto vivermos nesse mundo. Onde vamos viver para o louvor da sua glória? Na eternidade, com Cristo, eternamente. De eternidade em eternidade viveremos para a glória de Deus. Porque fomos eleitos para isso. E isso é um privilégio. Isso é uma coisa maravilhosa. Meus amados e queridos irmãos, eu pergunto a você novamente, você foi eleito? Você foi eleito, você já nasceu de novo, você vive hoje para a glória de Deus, você vive nessa expectativa, você vive nessa realidade. Seu nome foi escrito no livro da vida, seu nome está escrito no livro da vida, o livro daqueles da qual onde herdar a salvação, seu nome está escrito lá. Quero convidar você a inclinar o seu coração, a exercer fé em Jesus. Eu quero dizer para você que Deus te viu no futuro. Deus viu você que você iria crer. Deus o elegeu para a salvação, Deus o elegeu para a glória dele, para o louvor dele. Se você crê em Jesus, essa eleição será concretizada na sua vida. E você viverá uma vida inteira e uma eternidade inteira para a glória de Deus. E eu quero orar por você, quero orar pelo seu coração, em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus, nós ficamos absolutamente, Senhor, pasmos, ficamos, Senhor, absolutamente engrandecidos, meu Deus, nós ficamos, Senhor, surpresos, nós ficamos estarrecidos quando contemplamos a sua sabedoria, quando contemplamos como que o Senhor, em sua grandeza, em sua soberania, em sua graça, ó Deus, quando não existia absolutamente nada, quando só existia o Senhor, o Filho e o Espírito, lá o Senhor já nos viu, lá o Senhor já nos elegeu, o Senhor nos chamou, lá o Senhor nos escolheu para vivermos para a glória do Teu nome. Nós ficamos, meu Deus, absolutamente, Senhor, extasiados quando paramos para pensar que nós, meu Pai, viveremos de eternidade em eternidade a contemplar todo um projeto da qual o Senhor abençoou na eternidade passada. Senhor, continue chamando gente, continue, ó Deus, salvando homens e mulheres, continue, ó Deus, ó Senhor, chamando gente à salvação, elegendo homens e mulheres para a glória e louvor do Teu nome. Abençoa, meu Deus, de forma poderosa, confirma, ó Deus, a eleição dos Teus servos, das Tuas servas. Em nome de Jesus, aviva o coração de cada um com a certeza da graça e da salvação. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e amado irmão, quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida e pelo seu coração. Muito obrigado pela sua presença. Quero convidar você para que você possa estar conosco novamente na próxima semana, às 20 horas. Será uma alegria e um privilégio. Deixe aqui embaixo os seus comentários,
coloque aí nas suas redes sociais o nosso link, mande aí nos grupos de WhatsApp. Isso sempre nos ajuda para que a palavra alcance mais e mais pessoas. Amém? Quero desafiar você também para ser aqui um parceiro da nossa Amigos da Missão, para que você possa nos ajudar nesse projeto. Entre aí no site, no QR Code que aparece na tela e faça parte desse projeto. É um projeto maravilhoso e eu tenho certeza que Deus tem te abençoado e vai continuar te abençoando nesse sentido. Amém? Um forte abraço a todos, fiquem na paz, até semana que vem, em nome de Jesus, se Deus quiser. Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.